Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial aqui no meu canal porque eu vou falar especificamente de um roteiro de filme. O filme é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Várias vezes aqui eu já citei a sétima arte, já falei de cinema, até porque literatura e cinema têm uma proximidade, porém é a primeira vez que a gente se volta inteiramente para esse gênero que é o roteiro de cinema, que é um gênero incrível, lembra muito o teatro, é também literatura, e literatura, você já sabe, é com Alencar. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias está na lista de obras de leitura obrigatória para o vestibular da UFSC 2024. Mas atenção, nós temos duas coisas, o roteiro e o filme. Com certeza o filme é feito a partir desse roteiro, mas a gente tem algumas diferenças, o que é bastante comum, já que um roteiro de cinema é algo que tem muita movimentação, é algo muito dinâmico. Ainda que o roteiro esteja pronto, tenha passado por vários tratamentos, por várias revisões, como é o caso aqui do Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, na hora das filmagens pode haver modificações, pode haver transformações. Quer ver uma coisa que há de diferente, que eu acho bem interessante? O nome da mãe do nosso protagonista, que é o Mauro. No roteiro ela é Miriam e no filme ela é Bia. Uma outra diferença, há um momento ali em que o nosso protagonista participa de um evento religioso, temos aí o judaísmo, segura aqui, já vamos falar sobre isso. Logo depois da religião, há a festa. Então acontece ali um baile. No roteiro diz que toca uma música pop, não diz qual é. No filme, o que a gente ouve? Roberto Carlos. Mas eu tô colocando aqui a carroça na frente dos bois. Vamos pensar primeiramente quem é que teve a ideia desse roteiro, quem que tá por trás de tudo isso, e é um homem chamado Karl Hamburger, uma figura muito importante para a TV, para o cinema no Brasil. É só você pensar que ele esteve envolvido na criação de obras-primas como o Castelo Rá-Tim-Bum, O Mundo da Lua. O Mundo da Lua, particularmente, lá na década de 90, eu adorava. Eu não perdia um. E veja que são obras ligadas ao público infanto-juvenil. E tem muito a ver aqui com o nosso filme. Ele não construiu esse roteiro sozinho, lá no início dos anos 2000. Ele teve apoio de algumas figuras importantes, como Ana Muylaer, uma das maiores cineastas brasileiras. Ela é a criadora, a diretora do filme Que Horas Ela Volta. Curiosidade, quem faz o Mauro no filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias é o Michel Joelzas, que é o mesmo que faz o adolescente que vai ser cuidado lá pela empregada doméstica, Regina Casé, no filme Que Horas Ela Volta. A Ana Muylaer é, com certeza, uma cineasta de muitas sutilezas e ela traz uma ótima contribuição aí para o nosso filme. O próprio Karl Hamburger também é. O roteiro aqui em questão nesse vídeo, ele é carregado de sutilezas, de detalhes que a gente precisa observar. Falando um pouquinho do Karl, olha só, nós temos um toque autobiográfico nesse roteiro, nesse filme, porque, afinal de contas, o Karl viveu a sua infância no bairro do Bom Retiro, que é o espaço da obra, lá em São Paulo, um bairro eminentemente judaico. Então, é exatamente o que acontece no filme, tudo vai se passar aí 69, 70, na época da Copa do Mundo de 70, e é tudo lá nesse referido bairro da maior cidade do Brasil. O próprio Karl, então, viveu tudo isso, e a gente tem um contexto político muito importante, que é o contexto da
ditadura militar, que também foi experienciado pelo nosso roteirista, diretor. Ele também acabou sendo o diretor do filme. Depois do roteiro pronto, o filme foi rodado então. Ele é de 2006, ele tem no total 104 minutos e no elenco atores incríveis como Simone Spoladori e o grande Paulo Otran, que dispensa qualquer apresentação. A Simone faz a mãe do Mauro e o Paulo Otran faz o avô. Ele aparece pouquíssimo na história, mas ele tem um papel muito importante porque ele vai, de certa forma, movimentar a nossa trama. Vou ter que dar alguns spoilers aqui para vocês. É uma obra que ganhou diversos prêmios. O roteiro foi premiado, ganhou, por exemplo, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, que é um dos mais importantes do país. O filme em si também teve uma projeção muito interessante no Brasil, no exterior. Os atores depois do filme foram premiados. Então a gente está falando aqui de um dos filmes mais importantes dos últimos tempos do nosso cinema. 3 elementos são importantes para esse roteiro, para esse filme, que são a ditadura militar, o judaísmo e o futebol. E os 3 acabam sendo entrelaçados. O que acontece nessa história? Logo no começo do roteiro, eu vou associando aí roteiro com filme, como eu falei para vocês, há algumas diferenças, mas também não tão gritantes assim. Mas o que acontece no começo, então, da nossa história? Miriam e Daniel, os pais de Mauro, são obrigados a deixar a casa em que eles viviam, lá em Belo Horizonte, e fugir. Do nada. Mauro, arruma aí as suas coisas que a gente vai. Eles falam. Lembrando, né, gente, que tanto o cinema, tanto o roteiro de cinema quanto a peça de teatro, elas têm no discurso direto um elemento bastante importante para que a narrativa se desenvolva. Discurso direto significa diálogo. Então os pais falam para o Mauro se arrumar ali, porque eles precisam sair, eles pegam o Fusca azul deles e seguem para a cidade de São Paulo. O Mauro ficaria então com um avô paterno. E alguns Fuscas azuis acabam aparecendo nessa história. O azul, dá a entender, é uma cor importante, é a cor, inclusive, dos olhos do Mauro lá no filme. Para todos os efeitos, eles estão saindo de férias. Só que as férias não incluem o menino. Quando eles chegam a São Paulo, ao bairro do Bom Retiro, eles param na frente do prédio onde mora o avô do Mauro, só que alguns instantes antes uma ambulância havia saído dali e eles mal podiam imaginar que nessa ambulância estava o motel, que é então o avô do menino. Ele acaba falecendo. Os pais, eles não chegam a levar o Mauro até o apartamento do avô, deixam ali na porta do prédio e saem. E quando o menino chega lá em cima, o avô não está. Pai, nós estamos levando o Mauro, tá? Tem que ser hoje. Não tem jeito, pai. Tem que ser, tá? Filho, entende. A gente não tá indo porque a gente quer. Quando vocês vão voltar? Bia, vamos. O que você tá fazendo aqui? Eu vim ficar com meu avô. Férias aí está simbolizando uma fuga. Nós conseguimos entender que os pais têm algum envolvimento com política, participam de algum enfrentamento em relação ao regime militar e eles então são obrigados a sumir. A gente fica pensando em férias como algo que congrega, que une a família, mas nesse caso não, vai haver uma separação. O Mauro fica muito reflexivo, muito melancólico em relação a isso. Os pais saem de férias e ele não pode ir junto. Aí é legal a gente parar e comentar o seguinte: nós vamos ter um filme sobre o regime militar no Brasil
com um ponto de vista de uma criança. Então, muito do que acontece na história não é explicado, até porque o Mauro tem uma compreensão que não é uma compreensão de adulto e também os adultos não costumam entrar em detalhes, principalmente sobre questões políticas com ele, durante a história. Exemplo do que acontece no livro O Diário de Anne Frank, o ponto de vista é de uma adolescente, ou então O Menino do Pijama Listrado. Você lê esse livro, não estou falando do filme, você lê o livro e, se eu não me engano, a palavra Hitler nem aparece, porque tudo é na concepção infantil. Isso traz, inclusive, uma certa leveza para a obra de arte, para o roteiro, para esses livros que eu falei, porém, não perde a intensidade, porque existe uma espécie de monstro que ronda toda a história, no caso aqui, a repressão dos militares, né? Lá na Europa, o Terceiro Reich. Então, tem um monstro que está rondando, só que ele fica submerso. Você sabe que ele está ali, há uma tensão constante, mas como o ponto de vista é de uma criança, de um adolescente, acaba sendo algo diferente do ponto de vista adulto, menos explícito. Obviamente, tudo no roteiro do filme vai acompanhar isso. Você vai ter até momentos de descontração, de humor. A trilha sonora do filme, agora estou me referindo ao filme, também vai ter toda uma leveza. Na hora em que há a dança depois, lá do evento religioso, como a gente comentou no começo, o que toca é a Jovem Guarda. Não toca um Chico Buarque, um Gilberto Gil, nada muito explícito em relação ao regime. Inclusive, nessa época, os pais da Tropicália estavam exilados. Então, apesar dessa aparente despretensão, nós temos muita intensidade. E o filme também traz algumas antíteses que colaboram para essa contundência que a gente está falando, que não é tão aparente. Por exemplo, nós temos uma antítese entre alegria e frustração, que vai aparecer no futebol. Por quê? Quando os pais deixam o Mauro no prédio do avô, eles dizem que vão voltar na Copa. E aí o Mauro diz, mas falta muito ainda para a Copa começar, porque a gente está na virada de 69 para 70, a Copa aconteceu na metade de 70, é sempre na metade do ano, como a gente sabe, menos a do Catar. Então, o que acontece? Eles dizem que eles vão voltar para a Copa. E ele espera a Copa do Mundo ao mesmo tempo que espera o retorno dos pais. E a gente sabe que prometer uma coisa para uma criança tem que cumprir. E aí ele fica esperando. Cada jogo da Copa é uma alegria, porque o Brasil vai ganhando. O Brasil foi campeão, foi tricampeão em 70, levando lá a taça Jules Rimet. E, ao mesmo tempo, é uma frustração porque os pais não vêm. Outra antítese que eu percebo aí no filme é o contato versus a solidão, que tem a ver também com o futebol, porque, afinal de contas, o Mauro terá contato com as pessoas ali do prédio, de fora do prédio também, ao passo que ele se sente muitas vezes só, porque ele não está com os pais. Tem uma cena muito interessante lá do final da história, no momento da final da Copa, em que Mauro sai do bar onde ele estava, que estava a maior festa, que o Brasil seria campeão, e ele vai andando sozinho pela rua até o prédio, ao encontro de quem? De um senhor chamado Shlomo, que era amigo do Motel, o avô do Mauro, e é com o Shlomo que o Mauro vai ficar. Ele é um judeu, assim como o próprio avô, muito participativo na sinagoga, que também faz lá suas orações, usa o talit, que é aquela espécie de encharpe ou cachecol, típico então da cultura judaica. No começo a relação dele e do Mauro foi muito tensa, porque
do Mauro é uma criança, representa a transgressão, e ele é todo regrado, inserido nos rituais da religião dele. Ele não é um judeu ortodoxo, mas ele segue muitos preceitos, muito participativo aí na religião, lá na sua sinagoga. O líder religioso dele, um belo dia comenta que se Deus colocou esse menino no caminho dele, então não é por acaso. A partir daí vai acontecendo uma maior proximidade. Mas realmente o começo não é nada fácil. Também o Shlomo acaba descobrindo que o Mauro não é judeu. O Mauro é goi. Talvez a questão da religiosidade seja mais explícita no filme do que a própria ditadura militar. Porque você vê uma passagem ou outra de alguém pichando o muro, abaixo da ditadura, mais pro final do roteiro do filme. Você vai ver lá a polícia vindo a cavalo, com carros também, levando algumas pessoas inclusive que são conhecidas dos pais do Mauro, mas sempre fica algo sutil. Agora, em relação às práticas do judaísmo, isso é mais explícito. Quando o Mauro já estava mais integrado ali à comunidade, ele vai a um jogo de futebol, lá no bairro do Bom Retiro, e aí havia uma conhecida dele que trabalhava num bar próximo, ela namorava um homem negro. Esse homem é goleiro, é o goleiro que representa inclusive o time dos judeus. E aí o Mauro vê ali ele agarrando muito bem, tem uma hora que acontece um pênalti, alguém vai cobrar e o goleiro faz o sinal da cruz. O Mauro vai imitar, vai fazer também, e um judeu atrás dele dá um tapa, porque afinal de contas é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho não existe para a comunidade judaica, não do jeito que é o cristianismo, então Cristo não é o Filho de Deus, tanto é que para os judeus não há o Novo Testamento, apenas o Antigo Torá. Mauro, depois desse jogo de futebol, ele se empolga com a posição de goleiro. O pai dele costumava dizer que o goleiro é o único que não pode falhar nunca, então já tinha uma atenção especial para o goleiro, e depois que ele vê, então, o negro ali, né, segurando todas as bolas, salvando o time, ele fica muito inspirado. Ele diz que a partir daí ele já sabe o que ele quer ser: negro e voador. O que eu acho algo bastante poético, uma criança branca que deseja ser negra e que deseja ser voadora. Falar em voar, você lembra de pássaro. Pássaro simboliza a liberdade, que é o que todos naquele momento queriam. Há uma outra situação em que o Mauro está jogando com os coleguinhas, ele está de goleiro, que é a posição que ele escolheu, quando ele vê um Fusca azul passar. E ele sai do jogo e vai atrás. Só que quando o Fusca para, sai de lá uma família de coreanos. Isso no roteiro. No filme, simplesmente uma criança oriental aparece assim no banco de trás e tira as esperanças do menino. Lembrando que o bairro do Bom Retiro, por sinal, hoje não é um bairro essencialmente judeu, é um bairro em que há muitos orientais. Falando um pouquinho mais sobre o judaísmo, o que acontece? O Mauro, ele não é filho de mãe judia. Essa religião, ela é essencialmente matriarcal. Então, filho de mãe judia, já por consequência, será judeu também. E Mauro não é. O pai dele era, só que o pai dele era muito afastado do avô. Não seguia os preceitos da religião, assim como o pai. E a mãe não fazia parte dessa religiosidade. O menino, então, é um goi. Por falar em mulher, vocês lembram que o Mauro tem uma vizinha chamada Hannah. Vai ser a primeira amiga dele, criança, e a Hannah tem mãe, mas não tem pai. Então elas estão simbolizando aí a força da mulher judia. A mãe da Hannah tem uma loja de roupas, o vestuário, o tecido também bastante importante
para o comércio judeu. A Hannah se mostra até empreendedora, porque ela faz uns buraquinhos onde são os provadores da loja da mãe, e ela vende esses buraquinhos para os meninos, para que eles possam espiar as moças trocando roupa. Depois de longos meses longe dos pais, lembrando que para a criança também o tempo é algo bastante diferente do que é para os adultos, sendo criado aí por pessoas desconhecidas, o Mauro vai encontrar de novo os pais, eles vão voltar de férias ou não? Aí é que tá, minha gente. Volta apenas a mãe. O pai simplesmente desaparece, como muitas pessoas desapareceram naquele contexto histórico. Esse filme tem um narrador, que é o próprio Mauro, então ele vai contando o que aconteceu nesse período da vida dele, é um recurso que a gente chama no cinema, nos roteiros de filme, de voice-over. E olha o que o Mauro diz, então, quando ele vai embora com a mãe. E mesmo sem querer nem entender direito, acabei virando uma coisa chamada exilado. Eu acho que exilado quer dizer quem tem um pai tão atrasado, mas tão atrasado, que acaba nunca mais voltando para casa. Então, nós temos aqui a questão do exílio, que também aconteceu a miúde durante a ditadura militar, e a anistia aos exilados políticos ela só vai acontecer em 1979, e aqui, como vocês sabem, nós estamos no ano de 1970. Tá bom, minha gente? Uma alegria estar com vocês sempre, um abraço e até a próxima, e viva o cinema brasileiro!